aqui falando da Copa do Brasil, e ocorreu aí em 2 jogos. Essa semana teve o jogo da volta lá em Bragança Paulista. Eu particularmente achei o Atlético, eh, muito bem, né, pelo que ele vem apresentando. Ele apresentou inclusive no Brasileiro contra o Bragantino. Então eu achei ele muito bem, né, ele foi aguerrido e conseguimos ganhar o jogo além da classificação, né. Agora vai ter sim o sorteio, né, tanto de mando de campo quanto dos times. Agora piorou um pouco, né, porque agora é só time copeiro, vamos dizer assim, que é o São Paulo, Flamengo, o Atlético Mineiro, o Bahia, né, que está crescendo cada vez mais por causa da SAF que eles têm lá. Então vai ser difícil, mas se o Atlético jogar como jogou os 2 jogos, contra o Bragantino, acho que a gente tem uma grande chance de continuar aí na briga. É isso aí. Rômulo assistiu esse jogo da Copa do Brasil? Tá passando aí os melhores momentos para o pessoal acompanhar. Eu não assisti, cara, eu estava num lugar que não pegava internet direito semana passada. Tava Mas fazendo assim, tava descansando mesmo então, estava sim daí, mas coisa assim, boa. pelo que a gente viu pelo que eu li, né, sobre o jogo, né, foi um jogo controlado ali do Atlético, apesar do susto, né, até estava uma facilidade, deu um aperto ali, mas acho que a gente esperava um pouco isso, né, mas o Atlético fez a parte dele, né. Hum, Eu fiquei surpreso, tá, eu não esperava que o Atlético fosse ir pra cima da forma como foi, né. Eu achei que o Varini ia montar um time mais cauteloso, né, ia tentar dar uma segurada, porque ele tinha uma vantagem bem, confortável, né. E me surpreendeu, acho até que ele surpreendeu lá o Caixinha, né, acho que nem o Caixinha esperava que o Atlético fosse tão para cima, né. E acabou que o Bragantino, por ter montado aí um esquema para buscar os gols que ele precisava, né, não se preocupar tanto em defender, acabou sendo surpreendido também. E no primeiro até o primeiro gol do Atlético, o Red Bull Bragantino até que vinha fazendo um bom jogo, né, até que estava bem na partida e tudo, mas eu percebi, assim, que o Red Bull sentiu bastante o primeiro gol. Aí tomou o segundo gol, deu um desespero, né. Aí foi aquele negócio. Eu achei que o Red Bull ia poder jogar mais, essa defesa foi espetacular. Ia poder jogar mais uns 3 dias ali que não ia fazer gol no Atlético, né. E aí no final do jogo eles Mas resol o os zagueiros do Atlético resolveram dar uma emoção pra partida, né, os caras resolveram cochilar, né, e cara, quando cochila o cachimbo cai, né. Deu sim. bobeira, tomou 2 gols ali, mas acho que a classificação não correu risco em nenhum momento, acho que o Atlético foi muito seguro durante toda a partida e, assim como a gente já projetava, né, depois da primeira partida principalmente, né, e Sim. seria muito difícil a reversão. E não sei se vocês viram, né, a repercussão da torcida lá, né, não deu nem 5.000 torcedores no 4.000, cara. estádio, cara. Isso que eu ia falar, gente, 4.000 na Copa do Brasil, cara, que o Bragantino Ah, joga pra quem lá, cara? O que é aconteceu? Eles é não têm que torcida ou não ou cara, fizeram algum assim, protesto? Porque, o cara, Red Bull 4.000, cara, Bragantino, ele tem melhorado nos últimos anos só por causa da SAF, ele não tem torcida, né, mas assim, mas nunca ele era teve um uma time grande até assim, torcida, né. digamos mas era um time até tradicional, assim, interior de São Paulo, né. Com o aquecimento que teve o time, porque 4.000, cara, 4.000, putz, 4.000 botava o Paraná quando estava na Série B, pô. É na Copa do Então, Brasil. cara, 4.000 é público de campeonato regional, né, campeonato de Pois é, fase de Sim. grupo ainda, né, não é nem de fase quente do sim. regional, né. Pois é, se for uma Copa do Realmente Brasil, cara, assim, o time tá mal, porque o Atlético ganhou em casa ali. Puta, mas 4.000, cara, nem uns 10.000, sei lá, que eu não sei qual a capacidade desse estádio, hein. Mas, pô, meu, 10, 15.000 tem que pôr, né, cara. Pô, numa Copa do Brasil, cara, Apoiar o time, né, então tentar assim, eu acho que reverter. além do futebol, passa o time mais que merece, né, cara. Porra, o Atlético põe torcida no estádio, né, cara. Vamos botar o Bragantino passa pra pôr 4.000 na próxima fase também? Pelo amor de Deus, né, cara. O time não merece Não, passar até pelo público, né, para cara. fins de comparação, tu libera 4.000 ingressos num jogo no Couto Pereira aí para jogar lota, né, contra Grêmio, contra Inter, Corinthians, Flamengo, aí qualquer time grande que vem aqui a Curitiba jogar, tu bota Então, 4.000 visitantes, cara, o Coxa aqui tem sabe. feito jogos, né, o Coxa, vamos lá falar do Curitiba ali que tá mal, por exemplo. Cara, o Curitiba tem posto 13, 15, 16 e tá caindo pelas tabelas, a torcida tá desanimada.
Cara, é um clube que tá numa fase, que nem o Zé falou ali, né. Ah, pô, um time que vem crescendo, tem uma SAF ali. Cara, estava na Copa do Brasil, cara, na Copa do Brasil, 4.000 torcedor, cara, pelo amor de Deus. Ainda bem que passou o Atlético, É cara, ó, pouco. eu sou coxa, mas bicho, ainda bem que passou o Atlético, é uma vergonha, né, cara, um time com 4.000 torcedor na Copa do Brasil. É Não podia passar verdade. de fase não, cara, né, tem que o futebol é espetáculo, mas e tem que ter público para o espetáculo, né. Então se não tem público, pra Exatamente. que vai passar de fase? Bem que É, passou o mas a Atlético. gente tinha comentado na semana passada, né, que essa situação aí do se fosse um 2-0 contra um Flamengo, contra um Corinthians, enfim, aí um time que tenha, que tem torcida, né, que tem um apoio da massa, assim, tu poderia até pensar em reverter esse resultado, né. Não seria nenhum absurdo, digamos assim, tu sonhar com isso. Ah, Agora o Red Bull para voltar um 2-0 ia ser muito difícil, né, justamente aí, por essa falta de apoio da torcida, essa falta sim, de também. pressão, né. É bem O isso, Atlético pressão, não né, sentiu imagina. pressão nenhuma lá, né. É, e o Atlético conseguiu fazer 3-0 lá, né, pra Acho que depois o levar os 2 eu acho seguidos. que até a resposta para o É, Daniel, que o Atlético foi pra cima, é que ele achou que estava jogando com um time do interior, pequenininho ali, porque, ô, chegou no estádio, não tem torcida, eu tô jogando contra quem? Vou pra cima, né. Aquela coisa, a é, pressão da torcida faz diferença, o jogador entra, porra, a torcida mobilizada, aí o cara entra, tem meia dúzia de caboclo lá, é ah, bem isso, bem isso. Bom, fechamos aí as oitavas de final. O São Paulo venceu o Goiás por 2-0. Acho que aqui zero surpresa, né. O resultado aqui era o mais fácil de imaginar, digamos assim. Botafogo e Bahia, tá errado ali, né. Rapaz, eu tô com os resultados ali da primeira do primeiro jogo, cara. a Não é primeira, aquele né, ali não. Botafogo e Bahia, então Não, vamos lá, aquele Botafogo e ali Bahia foi 1 a 1 foi 0. é. Vamos esquece aqueles números lá, vamos falar aqui, de cabeça aqui. De cabeça não, acabei de abrir a Tá tabela. no gogó? O Palmeiras e Flamengo, o Palmeiras Eu tô 1 a aberto aqui 0, também. 1-0 no Flamengo, tinha perdido de 2-0, não deu, né, não teve volta. Um jogo com muitas polêmicas, né, com muita reclamação de arbitragem. Aquele impedimento do segundo gol ali do Flaco Lopes, cara, aquela linha tá estranha, né, cara, tá Agora difícil de entender. mas eu imagino agora o trio da arbitragem num jogo desse, né. Porra, né, pra que lado que eu Buga a vou, hein? máquina, né, roubo pra quem? Bugou a máquina, cara, bugou a máquina. Pra que lado que eu vou, hein? Rapaz do Pra que céu, o lado árbitro que se eu viu numa vou? situação complicada, né. Acho que era cada um pra um lado, entendeu. O árbitro ia pra um lado, o VAR fazia a linha torta. Cara, definitivamente não é um jogo fácil de prever Não, os movimentos da não, arbitragem, né. não queria apitar um jogo Mas desse não, hein. mas acabou dando a lógica aqui, acho que o Tite é mais treinador que o Abel e não ia deixar, ainda mais depois de abrir um 2-0 no primeiro jogo, assim, dificilmente o Tite ia deixar escapar. Fez a estratégia que nós já imaginava, né, botou o ônibus na frente da área, É isso aí. e acho que ficou de bom tamanho aí. Você viu o jogo, José, quer comentar? Na verdade, esse eu não vi, porque eu estava acompanhando o do Foi no Atlético mesmo horário mesmo, do né. Atlético, é. É verdade, no mesmo Isso, horário do Atlético. aí não deu. Não deu. No dia anterior, o Vasco tinha vencido o Atlético Goianiense por 1-0, aquele jogo que nós já imaginávamos, né, que, ia ser um choro só, né, triste de assistir, de tão ruim, e foi realmente horrível a partida, 1-0 e classificou o Vasco, deu a lógica aqui também, né. Bragantino 2, Atlético 3, é o que a gente repercutiu também, depois do primeiro resultado deu a lógica. Goiás e São Paulo ficaram no 0-0. São Paulo já tinha vencido o primeiro jogo sem fazer força, né, fez menos força ainda quanto no segundo jogo. Eu acho que aqui é um jogo que, se os 2 pudessem assinar o empate e não ir a campo, assinavam, né, ninguém queria mais saber dessa partida aqui. O Atlético Mineiro 3-0 no CRB, né, fez o que esperávamos já desde o primeiro jogo, esperávamos isso, né, uma goleada aí, um time de muita diferença de tamanho entre essas camisas. Bahia 1-0 no Botafogo, esse jogo foi um jogão, esse jogo foi um espetáculo. O Bahia City, né, o rico emergente aqui, montou um cano de um time, cara, os caras são muito bons. Teve polêmica, teve expulsão, teve briga antes, depois, falação lá do John Textor, né, mas acabou 1-0 aí, classificação do Bahia. 0-0 Corinthians e Grêmio, é outros 2 que entraram, né, perdemos o Rômulo?
Temos o Rômulo aí. Um pouquinho ele volta. 0-0 Grêmio e Corinthians, é aquele jogo também, se os dois pudessem assinar pelo empate para ir para os pênaltis, né, e não precisar jogar a partida para não cansar os boleiros, eu acho que eles tinham assinado. Ficamos nos pênaltis, e aí nos pênaltis foi aquele show de horrores, né? 3 batidas totalmente equivocadas ali por parte do Grêmio. 2 delas jogou lá para a lua a bola. Tudo bem aí, Romulo? Consigo te colocar de volta aqui. Aí. Jogo no Couto Pereira, então, né? O Grêmio 0, Corinthians 0. Um jogo preguiçoso, ninguém queria nada com nada. É outro jogo que pudesse assinar aí pelo empate sem precisar cansar os jogadores, eles assinavam, né? Iam direto para os pênaltis. E nos pênaltis, aquele show de horror, né? Primeiro pênalti que o Grêmio bateu fez, o segundo mandou na arquibancada, o terceiro o goleiro pegou e bateu o quarto na arquibancada também. Um negócio bizonho. Mas jogo de 2 gigantes aí, 2 times com muita tradição, qualquer um que passasse aqui estava dentro do esperado. Não chega a ser surpresa a classificação do Corinthians. E o Grêmio perdeu uma grande oportunidade, né? Enfrentou um Corinthians que já é um time ruim e que o Ramon Dias surpreendeu poupando o Garro, né, o principal jogador deles, outros jogadores também foram poupados. Enfim, acabou ganhando na estratégia um pouco, né, por levar o jogo para os pênaltis, e aí os pênaltis, loteria. E aí o jogo que surpreendeu aí algumas pessoas, eu até não fiquei tão surpreso, é a classificação do Juventude, né? O 2-2 lá atrás, antes do primeiro jogo, eu já tinha falado, né? Se fosse considerar camisa, era o Fluminense que ia passar, né? Mas a fase do Fluminense é muito ruim, a fase do Juventude é muito boa, e a tendência era que o Juventude classificasse mesmo. Deu uma mexida na balança essas últimas vitórias em sequência aí com o Thiago Silva, né? Mas não deu, né? Acabou tomando um gol muito cedo, teve que se abrir demais, tomou o segundo, estava 2-0 até o finzinho do jogo. Parecido com o do Atlético, inclusive, né? Tava ganhando de 2-0 até o finzinho, e o Fluminense se aproveitou de uma dormida no ponto ali do Juventude, empatou em 2-2. Eu só acho estranho que o Fluminense tem time, né? Ele tá com um bom elenco. Não só por causa do Thiago Silva, que fecha a zaga, mas ele tá ali na frente ali, ele tem elenco, mesmo assim ele não conseguiu se classificar, né? Então, nem Thiago Silva salvou dessa vez, né? Dessa vez não teve jeito. Pois é. Mas, com isso, então, temos classificados aí o Vasco da Gama, Flamengo do Rio de Janeiro, São Paulo e Corinthians de São Paulo, o Atlético Mineiro de Minas, o Atlético Paranaense do Paraná, o Juventude do Rio Grande do Sul e o Bahia, de lá da Bahia mesmo, né? Esses 8 times agora esperam o sorteio, deve acontecer aí ao longo da semana, para ver quem que eles vão enfrentar. Alguma preferência aí pro Atlético, É isso que eu ia José? falar, é isso que eu tava Quem que tu escolhe pensando, nesse né? pote aí? É isso que eu tava analisando aqui. É, o Vasco é um time muito encardido, só que a fase dele não é boa, né? Ele tá na zona. O Corinthians, da mesma forma, apesar que o Corinthians tem a chance da CBF, né, tal, Eu televisão, fugiria do Corinthians. mas eu acho que o, o Juventude, é, eu acho que é mais tranquilo, eu acho. Mesmo no Brasileiro, o Atlético não estando bem contra o Juventude, eu acho que a Copa do Brasil é diferente, né? E tu, Rômulo, como torcedor coxa branca aí, quem que você gostaria de ver o Atlético pegando na próxima fase? Não, vamos ser neutro aqui, né? Acho que é mais fácil pro Atlético ali, que a gente falou, Você acho que neutro, eu pegar quero que seja o Flamengo. neutro, pega o São Paulo ali, podia pegar também o Flamengo. Não, mas assim, eu acho que pro Atlético ali ter uma vida mais fácil na próxima fase ali. É aquela coisa, o Corinthians é ruim por causa da mídia ali, né? Questão da arbitragem, mas eu acho que é um time que não, daria pro Atlético passar por cima. Quem mais ali? O Bahia tá bem. Vasco, né? Vasco, os dois Vasco, né? E o Juventude ali é uma incógnita, né? Porque o Juventude, apesar de, né,
Ganhou do líder hoje, né? Então, é uma equipe que tá meio, não sei, cara. Saiu o treinador, daí o pessoal acha, não, saiu a peça-chave, entrou outro cara lá, o time continua bem. Às vezes pode ser que o time seja bom mesmo, né? Não é só treinador, né? Então, às vezes pode ser que você pega um time assim O time tá e encaixadinho, né? e incomoda, apesar de que eu acho que se o Atlético pegar o Juventude, acredito que passe. Mas assim, é uma incógnita, né? Porque não sabe o que esperar deles, porque eles têm feito umas graças ali que que tem É assustado, bem né? Então, eu acho é que Corinthians e Vasco eram os mais. Primeiro o Vasco, né? Depois o Corinthians seriam os mais fáceis ali pro Atlético e depois o Juventude. eu torceria ali pra Vasco ou Juventude, tá? Mas Eu deve fugiria do sair, Corinthians, porque o Corinthians joga com 12, né? mas como E virou tradição, deve sair Atlético e Flamengo. pois é, eu ia dizer do Atlético e Fla o que a gente não pode pegar é o Flamengo, e não é nem porque por ser o melhor time que sobrou ali, ou pelo menos o mais rico, né, dos que sobrou aí, mais estruturado, e tal. Mas o Flamengo tem tu carrega uma bagagem junto para esse jogo, né. As últimas Sim, eliminações foram todas pelo Flamengo, né. Em com certeza. 2023, 2022 foi o Flamengo, aí no 2021 ele não chegou a passar pelo Flamengo, mas perdeu na final lá para o Atlético Mineiro, e em 20 perdeu no Flamengo também. Então tu carrega essas últimas 3 eliminações para dentro do campo. Então, aqui o que eu não quero é o Flamengo. Qualquer outro, cara, qualquer outro dá para encarar de igual para igual. E acho que o Atlético até enfrenta com vantagem jogos aí contra Vasco e Juventude. E Corinthians também, né? Mesmo sendo 12 contra 11, ainda acho que o Atlético Paranaense entra com vantagem. Hum. Apesar que o Atlético Paranaense anda dando umas trupicadas aí, né, José? Hoje deixou escapar mais uns pontinhos